Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 13, verso de 1 a 13. Mas vamos ler apenas os versos de número 2, o verso de número 4 e o verso de número 10, que diz assim as Santas Escrituras. Primeiro, o verso de número 2 diz assim: Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E vamos agora para o verso de número 4, que diz assim as Santas Escrituras. Verso número 4. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. O verso de número 10 diz assim: Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Vamos orar? Deus e Pai, em Tua santa e gloriosa presença, Senhor, estamos muito gratos a Ti pela Tua palavra que acabamos de lê-la. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que ela traga uma mensagem de edificação para nossas vidas, aqueles que nos assistem aqui no templo e também pelos canais do YouTube e do Facebook. E ilumina os nossos pensamentos, nossos corações, Senhor, para falarmos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. Como eu disse, vamos expor as Escrituras com base nos versos de número 2, 4 e 10. O verso de número 2, a frase: não ficará aqui pedra sobre pedra. Vamos expor este assunto para os irmãos. Nós estamos no final do ministério terreno do Senhor Jesus. Ele está caminhando para na sexta-feira, esta é uma semana que ela começou no Templo de Jerusalém. E durante toda a semana, presente com os seus discípulos e as pessoas que o procuravam. E ele, falando para eles, né, nesse verso de número 2, Jesus ele estava ainda no templo, né, quando ele falou esse assunto. E disse, né, olha, admirado estavam os discípulos com aquele templo imponente, muito bonito. E aí Jesus dizendo para eles que não ficará aqui pedra sobre pedra. Olha, como eu disse, estamos chegando ao final do ministério de Jesus Cristo, o Filho do Homem, que veio ao mundo para cumprir a promessa que Deus fez ao primeiro homem, que haveria de vir o descendente, que haveria de ser ferido no calcanhar e esmagar a cabeça da serpente. O Senhor Jesus veio ao mundo, portanto, fez a remissão do pecado do homem e a salvação dele pela redenção, né, do homem que ficou fora do paraíso, fora da morte, fora da vida para sempre, da vida eterna. E aí, ao ser expulso do paraíso, ele iria, sem mais o Espírito de Deus dentro dele, ele agora estaria vivendo com o seu espírito humano e a sua vida física. E no devido tempo, ele haverá de morrer. No verso de número 4, diz assim a frase: quando essas coisas vão acontecer? Bem, Jesus agora já estava lá no Monte das Oliveiras, já dando continuidade aos discípulos sobre aquela pergunta ou aquela resposta de Jesus, que não ficará pedra sobre pedra daquele templo imponente de Jerusalém. Estava com ele Pedro, Tiago, João e André.
estava a menos ali conversando sobre esses assuntos muito importantes, meus irmãos, né? E Jesus disse para ele estas palavras, né? Pedra sobre pedra, foi o que ele disse, amados. Eles ficaram, amados, chocados, sem acreditar, meus irmãos, no que estava ouvindo de Jesus. Aquela construção ia ser destruída, não é? Mas quando isso vai acontecer, foram as perguntas, ou a pergunta feita pelos discípulos de Jesus. No terceiro versículo, o 10, que diz, não é? O evangelho seja pregado a todas as nações. Então, este assunto é escatológico. E isso que ele está dizendo é uma profecia que haverá de acontecer. Por exemplo, não ficará pedra sobre pedra sobre o templo. Essa profecia se cumpriu mais cedo. Enquanto essa outra profecia, que fala sobre o evangelho que será pregado a todas as nações. E ele explicou isso, né? E a igreja primitiva deu início a essa arrancada de anunciar o reino de Deus, de pregar o evangelho. No dia de Pentecostes foi a inauguração da igreja com o batismo com o Espírito Santo. Deus estava enchendo o coração dos novos irmãos, das novas criaturas, para elas então estarem disponíveis para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Então, o alvo era alcançar todas as nações. E em Mateus, capítulo de número 24, 14, ele disse: quando este evangelho for anunciado a todas as nações, aí então virá o fim. É essa profecia escatológica. Eu diria, olha, dos quase 300 países do mundo, né, pelo menos nos oficiais, 236, evidentemente, já a igreja está presente em toda parte. Então, nós estamos aí já cumprindo já essa profecia, que ela defraga a volta de Jesus para ressuscitar os que estão nos céus e para arrebatar os que estão na terra. Então, vamos para a mensagem de hoje para você aqui. Vamos falar sobre o verso 2. Não ficará pedra sobre pedra, aquele templo bonito. Eu conheci lá o Muro das Lamentações, e uma parte lá do templo, uma coisa fantástica, né? Lá em Jerusalém. Olha, a extensão das profecias de Jesus Cristo, amado, ele passou para os seus discípulos, ou passa por eles. Jesus compartilhou tudo isso com ele, né? Todas as profecias que já foram cumpridas, algumas delas já foram cumpridas imediatamente, outras demoraram um pouco, não é? Mas elas cumprirão a seu tempo as profecias que Jesus Cristo fez, amado, né? A primeira abre aspas, né? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Essa profecia, ela se cumpriu no ano 70. Mas muito antes se cumpriu a descida do Espírito Santo, quando ele disse, né, que voltaria, quando ele disse que vocês receberão o poder ao descer sobre vocês, né, o Espírito Santo. E isso, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos e aquele povo que estava com ele. E aí, então, no dia de Pentecostes, ele mandou o Espírito Santo e cumpriu essa promessa. Mas agora essa não ficará pedra sobre pedras do templo, amados. Isso aconteceu, sim, no ano 70. Olha bem, meus irmãos, não é? O templo de Jerusalém foi sitiado pelos romanos, irmãos, e o povo de Deus foi punido.
porque eles não receberam o Messias, eles não receberam Jesus, e eles então estavam pagando aquele preço muito alto. A cidade foi cercada durante 6 meses. Durante 6 meses foi cercada ali, amados, e aquele povo sofreu as consequências, irmãos, do que eles fizeram ao rejeitar Jesus Cristo, o Messias que veio ao mundo, amado, né? Olha, o Senhor Jesus lamentou profundamente a rejeição do seu povo, que não recebeu, que ignorou, amado, diante de Jerusalém. O Senhor Jesus veio ao mundo, amados, para unir os que foram perdoados. Mas ele disse que esta casa ficará deserta, e desabafou, né? Certo? Olha o que é que diz em Mateus, capítulo 23, versos 37 a 38. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta. Olha, no ano 70, o que aconteceu foi coisa muito grave, preste bem atenção. E no cumprimento dessa profecia de Jesus, né, no ano 70, quer dizer, ele morreu no ano 33, 38, né, aproximadamente pouco mais de 30 anos, né? Então, essa profecia se cumpriu, né? Se cumpriu. E veio com a destruição do templo. Este segundo templo que foi construído, amados, no lugar do primeiro, foi destruído pelo Império Romano. Ali no comando de Tito, o general Tito, que aí sitiou Jerusalém durante 6 meses, né? Ali em Jerusalém. E aí o seu povo foi mandado embora. Não ficou 30% do povo de Jerusalém na cidade. E esse povo saiu, amados, e foi para o mundo da época, ali da Europa, da Ásia, amados, da África, amados, eles então foram embora de Jerusalém, chamado diáspora. Eles foram para outros lugares, depois, com o surgimento da América e de outros locais, eles emigraram para outros lugares, não voltaram para Jerusalém. Esse povo de Deus passou 1878 anos, amados, né, espalhados pelo mundo, né, do Oriente, amados, da África, da Europa e de todos os outros países, amados. Mas, em 1978, a ONU aprovou e restaurou o Estado de Israel. Israel, então, em 1948, aprovado pela ONU, e, aliás, quem presidia esse evento era Oswaldo Aranha, um brasileiro que assinou o documento de Israel voltando para a sua terra e restabelecendo o Estado de Israel. Isso foi algo fantástico. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o verso de número 4, que diz: quando essas coisas vão acontecer, era a preocupação dos discípulos. Eles queriam saber detalhes do que iria acontecer. Era uma curiosidade grande dos seus discípulos, amados, ao ouvirem que Jesus disse que o templo ia ser destruído, né? Eles ficaram tudo ali, né? Vai ficar
pedra sobre pedra, aquelas coisas lindas que foram construídas, amados, mas essa profecia se cumpriu, como já disse, no ano 70, breve, né? Menos de 40 anos depois da ida de Jesus para o céu. Olha, o Senhor Jesus, amados, reportando neste assunto aqui, as consequências da decisão do seu povo amado, que ao longo do tempo, olha, os judeus esperavam o Messias, era o seu povo, depois da caminhada, da jornada do deserto, depois de sumir a terra prometida, entrava reis, saía reis, e o povo sempre esperando a vinda de Jesus, a vinda do Messias, que haveria, né, de restaurar a situação do homem. Essa era a expectativa, meus irmãos, né, do povo de Deus. Esta profecia, amados, como eu já disse, se cumpriu, amados, né? Se cumpriu. Ele veio, mas o povo não recebeu. E pelo povo não o receber, amados, então o povo foi atingido pelo Império Romano, como já contei, e sofreram as grandes consequências de rejeitarem o Messias. Os romanos destruíram o templo de Jerusalém, até os dias de hoje, né? E agora estão tentando fazer a restauração, né? Ali. E, infelizmente, amados, o povo de Deus desobedeceu a ele. Já pensou, amado? Deus envia o seu Filho para trazer o perdão, a redenção do homem pecador. E o seu próprio povo não recebeu. O Filho de Deus nasceu na Judéia, nasceu judeu, mas os judeus não o receberam. Então, isso foi muito grave para ele. As consequências chegam agora, né? A conta chegou agora para ser paga. No ano 70, e o povo de Deus foi completamente, amado, destruídos e mandado para fora, sofreram, muita gente morreu ali naquele tempo, na ação do general romano que comandou o seu exército, destruindo o povo de Deus. Finalmente, amados, vamos ter o último ponto aqui no verso de número 10. O evangelho seja pregado a todas as nações. Aqui é mais uma profecia. Vimos aqui a profecia, meus amados, não ficará pedra sobre pedra, e isso aconteceu no ano 70. Depois ele falou, amados, para eles, quando eles perguntaram, quando vai acontecer isso? Né? Jesus disse que a seu tempo, e por último aqui, o evangelho, amados, seja pregado a todas as nações. O evangelho, amados, iniciou no dia de Pentecostes, meus amados irmãos, né? Quando ali muitos se converteram. Foi um momento muito especial para a inauguração da igreja cristã, o corpo de Cristo, a testemunha de Cristo, amados, que haveria de alcançar o mundo, de anunciar o reino de Deus a todas as nações, amados. Essa foi a grande arrancada da igreja. Olha, os cristãos movidos pela fé em Jesus Cristo, amado, eles vêm desde o dia de Pentecostes, depois que a igreja se fortaleceu no Espírito Santo, a igreja vem avançando, e hoje, meus amados, a igreja cristã alcançou já quase 1/3 da população do mundo, amados, judeus e gentios, que estão espalhados pelas nações do mundo inteiro, e o evangelho vem sendo pregado, anunciado, amados, para toda a humanidade. Os cristãos estão movidos em pregar este evangelho do Senhor Jesus. Olha, os dias, amados, desde a vinda de Jesus Cristo, amado, quando ele ali encerrou a antiga aliança, amado, e estabeleceu a nova aliança. Ele celebrou a última Páscoa e instituiu a ceia do Senhor, o corpo dele que foi dado na cruz do Calvário,
ferido no calcanhar. E ali, amados, ele pagou o nosso pecado e ainda mais, ele teve o seu sangue derramado, pintando aquela cruz como os hebreus pintaram a cruz no dia das 10 pragas do Egito, quando a morte vinha, as pessoas que estavam marcadas com sangue e foram livrados da morte. Assim, todos aqueles que estão agora, amados, cobertos pelo sangue de Jesus derramado na cruz, amados, os que creram nele, não é? O pecado dele foi pago na cruz do Calvário, e ali ele pagou toda a nossa dívida, e todos que ali creram em Jesus Cristo, naquele acontecimento, têm a vida eterna. 3 dias depois, ele ressuscitou, e aí todos creram profundamente que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que ele era o nosso Salvador, e ele nos deu a garantia da vida eterna. Eu quero concluir, olha, foi cumprida, amados, as promessas de Jesus Cristo, amados, que ele profetizou, amados. E tantas outras foram cumpridas, muitos estão faltando ainda se cumprir. Tudo, amado, está no domínio do Senhor Jesus, amado. E certa vez ele disse aos seus discípulos que tudo está no comando de Deus. Olha, a igreja do Senhor está aguardando a volta de Jesus. Uns que vão ser ressuscitados, né, do céu, e outros que estiverem vivos serão arrebatados para estar com Deus na sua glória. Meus queridos, eu queria dizer para você que a cruz do Calvário foi ali onde nossa dívida foi paga, né? Foi ali que nós fomos quitados da dívida que nós tínhamos por causa de Adão. E fomos remidos, perdoados. E fomos salvos, fomos agora recebido a redenção dele para a vida eterna. Que você, nesta noite ou neste dia, onde você estiver ouvindo essa palavra, vendo este vídeo, você abre o seu coração para Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.